tarde, pessoal. Eu sou Consola Oliveira, professora e psicopedagoga. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós iremos falar sobre lacunado, texto em tirinhas, reescrita. Para quê? Para que trabalhar com estas estratégias? Então, nós vamos começar primeiro com o lacunado. Então, eu trouxe esse texto aqui, né, que é uma musiquinha infantil, que a gente pode trabalhar na educação infantil e no ensino fundamental. Quem mora na casa torta, sem janela e sem porta. É aquela musiquinha, né? Quem mora na casa torta, sem janela e sem porta, um gato que usa sapato e tem retrato no quarto. Então, como que eu trabalho o lacunado? Primeiramente, a criança tem que ter noção do texto, né? De uma forma íntegra, né? Você vai trabalhar com o texto e eles, como é uma música do dia a dia, eles não terão dificuldade, porque com certeza eles já garantem oralmente. E aí depois você vai preparar um material, né, com o próprio lacunado. Qual que é o objetivo de se trabalhar o lacunado? É desenvolver a percepção visual, auditiva e também a motora. Desenvolver a base alfabética, desenvolver a capacidade para interpretação oral e a compreensão do texto. Então, como que a gente vai trabalhar esse lacunado? Primeiro a gente faz uma leitura, né? Ler, explorar, caçar palavras desconhecidas, decorar ou não. Eu prefiro decorar, gente, trabalhar com a oralidade já garantida, tá? Escrever em uma folha grande à vista da criança. Então, o primeiro momento você pode escrever com a criança o texto na íntegra, né? E depois nós vamos trabalhar apresentando o texto, né, xerocado com as lacunas. O que são as lacunas? As lacunas são exatamente onde está faltando a palavra, né? Quem mora na... Aí ele tem que completar. Na casa torta. Alguns pequenos textos, e até mesmo este texto, a gente pode trabalhar com banco de palavras para a criança pesquisar. Mas aqui neste caso foi feito o texto sem esse banco de palavras, ok? Apresentar o texto, né? E a instrumentalização para a atividade de completar. Aí você vai começar a executar com a criança, ela vai fazer sozinha e depois você vai fazer o confronto com ela no sentido, se não houve o banco de palavras, de ela perceber se ela cometeu algum erro ortográfico ao escrever. Com que tipo de texto que eu posso trabalhar este lacunado? Então, o tipo de texto é música, poesia, parlenda, quadrinhas, trava-língua, né? Isso é muito importante ser trabalhado. Eu tenho aqui também um lacunado que é diferenciado, que é esse aqui, ó, que a gente vai trabalhar com rimas, né? Ó, complete o poema de acordo com os desenhos ao lado. Esse poema é Procura-se, Solange Valadares. Uma pequena guitarra que estava com a... Aí ele vai completar com o desenho que está, né? Com a ajuda do desenho aqui, ó, cigarra. Uma bota amarela que caiu da janela. Um gato malhado que subiu no telhado. Então, esse tipo de material aqui, ele é interessante porque vai estar trabalhando também rimas. Isso aqui também é um lacunado, onde ele está completando com as palavras faltosas, ok? E durante essa atividade você vai observar se as crianças conseguem identificar as palavras e completar as lacunas. Agora a gente vai falar sobre o texto em tirinhas. Quem gosta de trabalhar texto em tirinhas, eu já fiz aqui um vídeo falando sobre... será que podemos trabalhar com textos na sala de aula com as crianças, mesmo elas não sabendo ler? Sim, claro, podemos, gente. Texto em tirinhas. Então, eu tenho esse texto aqui, ó, tô mostrando para vocês um modelo que eu faço com as crianças.
Qual é o objetivo, gente, de trabalhar com esse texto em tirinha? É desenvolver a sequência lógica, desenvolver o aspecto formal, a ordenação, a percepção do texto, a percepção temporal, espacial e visual, a coerência do texto e a coordenação motora fina também. Porque no caso deste texto aqui, a gente pode deixar as tirinhas para eles recortarem e se organizarem. Aqui foi feito na ordem, mas o legal é quando a gente coloca as tirinhas todas fora da ordem, ok? Porque aí dificulta um pouquinho. Como que eu vou trabalhar essa questão do texto em tirinhas? Primeiro a apresentação do texto, né? Ver se eles garantem isso oralmente, trabalhar com conhecimento prévio, se eles estão lembrando daquele texto, que tipo de texto que é aquele, fazendo perguntas, né, sobre o texto. A leitura do professor, a interpretação do texto, a leitura da criança, escrever em uma folha grande, né, também esse texto para eles terem uma visão global do texto. E depois a gente vai trabalhar com recorte, a montagem e colagem dessas tiras, para depois a gente fazer um confronto. Geralmente eu pedia depois para eles ilustrarem o texto. Então esse texto aí, ó, essa é a história, é do rei e da rainha. Ela foi fazer um bolo, mas não tinha farinha. Então isso aí é um versinho, né, gente? Então o texto em tirinha a gente pode trabalhar com poesias, parlendas, músicas, quadrinhas e até panfletos, ok? E durante essa atividade a gente vai observar que tipo de leitura que a criança está fazendo. Se elas conseguem montar tiras na sequência lógica, né? Para as crianças que não conseguem montar o texto, nós vamos observar se percebem a estrutura do texto, né? E ao mesmo tempo a gente vai fazer o confronto com o original. Então o texto em tirinha e o lacunado, eles irão preceder, quer dizer, eles estarão sendo estratégias anteriores à reescrita. Por quê? Porque o texto lacunado e o texto em tirinha, a função dele é a gente fazer com que a criança tenha contato, né? E ela garanta esse texto oralmente e o seu formato, a sua estrutura, para depois a gente exigir das crianças, vamos dizer assim, entre aspas, exigir a reescrita, né? A gente trabalhar com a reescrita propriamente dita, porque a reescrita, ela não é uma cópia, pessoal, de jeito nenhum. Muitas pessoas confundem a reescrita com uma cópia. Eu já vou dizendo para vocês, a reescrita é muito mais do que uma cópia. A criança já trabalhou oralmente esse texto, ela já reestruturou na mente dela, né, o formato desse texto. Então, de maneira alguma, ela irá fazer uma cópia de um texto. Antigamente, muito antigamente, eu lembro quando eu fui alfabetizada, algumas coisas eu tenho na minha mente, a minha professora marcava parágrafos de texto, né, para a gente fazer cópia. Isso ajudou? Ajudou muito. Em que sentido? No sentido da gente ter o contato com a grafia correta das palavras. Era uma estratégia antiga? Era. Me ajudou? Me ajudou. Eu amo escrever, gente. Eu adoro escrever, fazer resumos. Então, isso é uma estratégia que era usada, né, no meu tempo, fazer cópias. Eu lembro que ela mandava a gente ir para a biblioteca e a gente pegava o livro que a gente gostava e ela escolhia os parágrafos para a gente fazer a cópia. Ah, vocês vão fazer a cópia de 2 parágrafos ou de tantas linhas. E a gente levava os livros para casa para fazer essa cópia. Isso antigamente, né, gente? Isso é um segredinho que eu estou contando para vocês. E a reescrita? Qual que é o objetivo da reescrita? Eu vou mostrar nos modelos de alguns alunos meus, ok? Para vocês hoje. A reescrita, nós vamos desenvolver a competência linguística, a reprodução original do texto e desenvolver o aspecto formal. De que forma que eu vou trabalhar essa reescrita aqui? A apresentação do texto, igual eu falei para vocês, pode ser um texto em tirinhas, lacunado, né, que ele já fez várias vezes. Explorar oralmente
trabalhar a orientação para a escrita e executar a reescrita. Com que tipo de texto que eu posso trabalhar a reescrita? Que é esse aqui, ó. Quadrinhas, parlendas, adivinha, poesia, música, trechos de história, trava-língua. E o que eu vou observar nessa atividade de reescrita? Eu vou observar letras que as crianças estão utilizando, se fazem a relação do som com a letra, quantidade de letras de acordo com o texto trabalhado, se respeitam a estrutura do texto, título, organização espacial, que tipo de leitura a criança faz da sua escrita, porque ela tem às vezes que ler o que ela escreveu para ver se o texto está na sua íntegra, não é mesmo? Então eu vou mostrar para vocês aqui, é uma atividade que eu fiz, que estava até colada no meu caderno, que é essa aqui, ó, reescrita. Aproveita, minha gente, uma noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Então, olha como que ela escreveu, ó. Aproveita, minha gente. Então, a gente já está vendo aqui que ela escreveu gante, né? Uma noite não é nada. Se, olha o se que ela escreveu. Não dormir agora, vai dormir de madrugada. Então, aqui ela já juntou o de junto com a palavrinha madrugada. Então, a gente vai ter que trabalhar essas questões confrontando esse texto com a criança. Olha outro textinho que ela fez, ó. Sozinho não ficarei, nem hei de ficar, porque tenho a Teresa para ser meu par. Então, olha bem como que ela escreveu, ó. Sozinho não ficarei, nem hei de ficar, porque tenho, olha a palavrinha tenho, a Teresa, juntou Teresa, né, com o artigo a, ser o meu par. Escreveu par com 2 R's. Ainda escreveu, e o amor é lindo. Gente, aqui a gente vai avaliar o que a criança realmente está precisando, não é mesmo? Então, a gente vai fazer o confronto depois com essa criança do mesmo texto. E ela vai ter que ter acesso a essa escrita que ela fez e fazer o confronto. Aqui foi uma atividade avaliativa para eu resolver como que eu iria trabalhar com a criança as questões ortográficas, ok? Então, essa atividade ela é muito legal. Vou mostrar uma outra aqui, ó, porque a gente tem que mostrar as dificuldades também, né, gente? Ó, aproveita, olha como que ela escreveu, aproveita, minha gente, que uma noite não é nada. Se não, olha aqui, ó, se não dormir agora, deixa eu abrir aqui, dormirá de madrugada. Essas crianças aqui, eu vou fazer um parecer para vocês, elas já estavam com 6 anos, quase completando 7, e já estavam tendo domínio da letra cursiva, ok? Por isso que o texto está em letra cursiva. Então, olha, sozinho eu não fico, nem hei de ficar, faltou o R aqui, ó, porque tenho a Teresa para ser meu par. Vamos ver aqui atrás. Ah, e ela deixou um bilhetinho para mim, olha, tia Consola, eu te amo vocês. Eu vivia recebendo esses tipos de escrever o Consola com M, olha, mas já estava alfabética, né, gente? O importante é estar alfabético. Então, vamos ver mais um aqui, ó. Olha que letra linda. Aquelas lá também são letras lindas, só que elas já estavam começando a escrever pequenininho, né? Esse aqui já manteve uma letra maior, ó. Aproveita, ela colocou o A bem separadinho, ó. Tá vendo, ó? Aproveita, né? Mas não é. Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Tá vendo a letrinha? Então, aqui, ó. Sozinho eu não fico, nem hei de ficar, porque tenho a Teresa, escreveu Teresa com letra minúscula, para ser meu par. Eles gostavam muito de ilustrar, viu, gente? Eles amam ilustrar. Esse aqui também, olha, sozinho eu não fico, é a mesma criança, tá? Só que escreveu em 2 folhas, porque ela desenhou muito, tá? Sozinho eu não fico, ó,
moan, ficou, nem de ficar, porque tenho a Teresa para ser o muepar. Tá vendo? Então aqui a gente vai levar para casa e vai reestruturar esse texto. Um dia você vai sentar com essa criança, vai mostrar esse texto para ela que ela escreveu e vai fazer o confronto e a gente vai escrever juntos. Para quê? Ou então você vai entregar a correção, a sua correção, para ela comparar o que ela errou, ok? Aqui também ela deixou um bilhetinho para mim, ó. Tia Consola. Olha como que ela escreveu Consola. Eu te amo no fundo do meu coração. Eu amo esses bilhetinhos, gente. Amo. Ah, essa aqui também, ó. Ela separou, ó. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, para ela não se perder. Foi uma questão dela mesma, viu, gente? Ó. Aproveite. Olha como que ela escreveu o aproveita. Minha gente. Olha como que ela escreveu gente. Né? Aí, segunda linha. Aí ela já misturou aqui, ó. Uma noite não é nada, olha bem. Então, a gente tem que estar bem, estruturar bem para ela aqui, ó, porque ela já misturou a escrita, né? Já confundiu no momento de escrever. Não é nada, ó, ela escreveu nada. Terceira linha. Se você não dormir agora, quarta linha, vai dormir só de madrugada. Então, olha bem como que ela escreveu. Vai dormir só de madrugada. Então, gente, o texto foi garantido oralmente. Ela sabe a estrutura do texto, que tem 4 linhas, né? Tanto é que ela separou as linhas enumerando, ó, 1, 2, 3, 4. Isso eu acredito que ela fez para ela se organizar. E a questão ortográfica aqui, a gente vai trabalhar depois. Aqui eu quero, qual o objetivo nesse momento? É saber se ela já está conseguindo escrever textos sem ser cópia, garantidos oralmente e de forma autônoma, e realmente ela consegue. Então, esses erros ortográficos que ela cometeu aqui, eu vou trabalhar com ela separadamente. É um trabalho complexo? Sim, é um trabalho complexo, mas a gente tem que fazer no dia a dia para que essa criança venha a escrever corretamente mais lá para frente, ok? Porque realmente ela está aproximando da ortografia agora. Esse aqui também, né, escreveu, ó. Ele ainda escreveu aqui, ó. Aproveite, minha gente, que uma noite não é nada. Olha como que ele escreveu. Que uma noite não é nada. Se não dormir, aqui ele segmentou em sílaba, olha. Dormir. Agora... Então, a gente tem que trabalhar e fazer o confronto com ele, né? Dormirá de madrugada. Aqui o outro versinho, ó. Sozinho eu não fico, nem... Aí ele escreveu, ó. Naem, hei de ficar. Porque tenho a Teresa sem a letra maiúscula, para ser meu par. E... aqui ele já juntou a palavrinha, ó, para ser meu par. Por isso a gente tem que trabalhar, gente, com colorir espaços, né, em pequenos textos. Quando você trabalha um texto, você pode fazer o trabalho igual aqui, ó, no texto em tirinhas. No caso aqui a gente deu esse texto. Desculpa, gente, minha garganta está um pouco ressecada. E sem querer, né, automaticamente a gente faz esse barulhinho aí, mas desculpa. Essa história é do rei e da rainha. Ela foi fazer um bolo, mas não tinha farinha. No caso, para ajudar as crianças nessa questão de unir demais as palavras, por exemplo, se ela escrevesse aqui essa história tudo junto, a gente já trabalharia separando as palavras para eles montarem o texto em tirinha com palavras separadas para serem montadas a estrutura,
ok? Nesse caso aqui, a gente fez direto a frase, né? Mas a gente pode separar. Essa história é do rei. Fazer as grades, né, para elas recortarem e montarem, vai tirar aquele hábito deles ficarem segmentando ou então juntando palavras na hora de escrever. Então, o universo da escrita é maravilhoso, né, gente? Então, olha, o que a gente tem que fazer é trabalhar em função de desenvolver essa criança, tanto para a escrita como para a leitura. Eu espero que vocês tenham gostado hoje, né, dessa atividade que eu trouxe aqui para a gente refletir e também trabalhar. E quem gostou, faça um comentário. Eu quero saber como que você trabalha na sua sala. E como dica de hoje, eu trouxe aqui 2 livros, dicas do momento, ó. Quem canta seus males espanta. Gente, esses 2 livrinhos, ele é o 1 e o 2. Esses 2 livrinhos, eles são, assim, excelentes, principalmente para aquele professor que não tem muita habilidade para cantar. Por quê? Aqui a gente tem parlendas e músicas infantis, tá? Onde nós vamos trabalhar, né? Com a criança e garantir a parte oral, né? E depois a gente pode fazer reescrita, igual aqui, ó. O meu chapéu tem 3 pontas, tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. Parlenda, ó. Pombinha branca que está fazendo, lavando roupa pro casamento. Vou me lavar, vou me secar, vou na janela pra namorar. Passou um homem de terno branco, chapéu do lado, meu namorado. Mandei entrar, mandei sentar. Cuspiu no chão, limpa aí seu porcalhão, tenha mais educação. Então, é um livrinho excelente que a gente deve ter na nossa biblioteca, ok? Tem o CD, tá? Ele acompanha 2 CDs, o 1 e o 2, que você pode trabalhar com as crianças na parte oral e depois fazer o seu trabalho maravilhoso. Eu amei a ilustração, olha, gente, desse livrinho. É uma ilustração bacana, né? Olha bem. Pirulito, pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu. A Parlenda. Lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o azar é seu. Então é muito lindo, né, gente? São músicas e parlendas, né, do nosso dia a dia, que faz parte, né, do nosso repertório escolar e que vem com essa beleza que é os CDs, tá? Então, olha, trava-língua, ó. Um ninho de mafagafos cheio de mafagafinhos. Quem desmafagafar o ninho de mafagafos, bom desmafagafador será. Até a gente comete, né, um tropeço na hora de falar, né, gente? Por isso que é importante trabalhar. Bartolo tinha uma flauta, a flauta era do seu Bartolo. Sua mãe sempre dizia, toca a flauta, seu Bartolo. Então, gente, essa foi a dica de hoje. Passa, passa, gavião. Amo essa musiquinha, gente. Parlendo, o doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce, que é o doce de batata doce. Mazu. Eu entrei na roda. Quem lembra dessas musiquinhas, gente? Parlenda, bambalalão, senhor capitão. Espada na cinta, sinete na mão. Batalhão, lhão, lhão, quem não entra é um bobão. Abacaxi, xixi, quem não sai é um saci. Então, gente, por hoje é só isso, tá? Espero que vocês gostem. Hoje eu me dediquei à atividade de português, né? Que é muito importante, mas eu amo trazer aqui atividades de matemática no meu canal, que é um canal de práticas pedagógicas. Eu estarei mostrando um pouquinho de cada coisa, ok? Da educação infantil, do ensino fundamental, porque eu trabalhei muito na educação infantil e no ensino fundamental, mas depois eu me especializei só na educação infantil, mas eu tive uma visão contextualizada da educação infantil,
do ensino fundamental e já trabalhei até no ginásio, né? E no segundo grau também, mas só que lá eu trabalhei com inglês. Mas eu estarei passando aqui para vocês experiências do meu dia a dia com relação à leitura e escrita. Tchau, pessoal!